paz do Senhor. Amém. Amém. Aqui, Isaías 50, versículo 51, versículo 1. Ouvi-me, vós, os que segui a justiça, e os que buscará ao Senhor. Olhem para a rocha, de onde fortei, portanto, e para a taverna do poço, de onde foste cavado. Olhem para Abraão, nosso pai, e para Sara, que nos deu a luz. Porém, cintos eles são as chamas, o abençoado e o multiplicação, porque o Senhor consolaram a todos os seus julgares, assolados, e fará o seu servo como os e as suas solidão, como um jardim. O Senhor, gozo e alegria se acharão nesta ação de graça e voz de melodia. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, todas nossa herança. Toda a vida, todo o povo. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou feliz de estar na casa do Pai, nesta noite chuvosa, para engrandecer o nome dele. Esqueci o meu óculos em casa. Mas vamos louvar Jesus com o hino 88. Aleluia, Jesus está neste lugar. Pois é a campanha do Naamã.
Pedro Tomás, trazendo uma palavra, cantando um hino. O que o Espírito Santo deixou colocar no coração dele? Sou da igreja que eu nasci, amém? Amém. Vou estar lendo em Salmos 23. Que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que eu entendo dessa palavra? Que Ele não nos faltará. O Espírito não nos faltará. Ele é o Espírito. E assim, eu agradeço a oportunidade. Amém? Vamos ouvir o irmão Felipe também. Saúde a uma igreja com essa dura graça para ser, amém? Amém. Se encontro muito alegre, mais uma vez, de estar aqui, né? Que já se tornou minha família. Confesso para os irmãos que eu meditei numa palavra, mas chegando aqui Deus me deu outra. Que se encontra em Provérbios, versículo 7, primeiro. Que diz assim: Filho meu, guarde as minhas palavras e esconda dentro de ti os meus mandamentos. O que eu entendo com isso? Já estamos chegando nos dias de lutas, dias de tempo que Jesus já está voltando. Muitas igrejas estão fechadas, a gente ainda tem o privilégio aqui no Brasil de estar lendo a palavra, de estar falando do amor de Cristo. Lá fora, quem está falando do amor de Cristo está sendo com a boca costurada, está sendo morto. Então, quando Deus vai falar para a gente guardar a palavra dele na calma do nosso coração, porque o homem ele pode calar nossa boca, mas o nosso coração, o nosso pensamento, ele nunca vai ter esse poder. E eu vou estar louvando um hino, espero que os irmãos me ajudem. És adorado entre nós, tão desejado aqui, e nada se compara com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar. E com ele
Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus amado, o Espírito Santo de Deus, glória. Abençoa nossos irmãos, Pai. Para sempre quando chegar na casa, sair, não sair como chegou, Pai. Sair satisfeito, sair alegre, Pai. Sentindo o nosso ministério, Pai. Oh glória a Deus, aleluia. Oh Jesus amado, o Espírito Santo de Deus, oh glória. O Senhor está na casa para iluminar nós, nós vamos fazer a vontade do Senhor, fazendo o que o Senhor mandar, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Obrigado por nós estar aqui, uma oportunidade para nós louvar o Senhor. Obrigado pela nossa família, pela nossa saúde, pelo pão que o Senhor dá a nós, pela água que nós bebemos e o ar que nós respiramos, Pai. Que é o Senhor quem dá, Pai. Olha para minha família, meu irmão, Pai, minhas irmãs, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem seu ministério em tua mão, Pai. Oh, glória a Deus, Pai, nosso irmão, nossa vizinha, da igreja, Pai. Vem todo o nosso irmão, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai. Olha o hospital, Pai. Olha o doente, Pai. Eu sou o médico para tratar do pessoal, Pai. Oh, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade que dá para nós. Agradecemos a oportunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ir para o diácono para dar sua oportunidade. Glória a Deus. Deus em cada semana. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Esse dia maravilhoso, né? Inverno fresquinho, todo mundo louvando e agradecendo a Deus. Fazendo igual na mão, né? Hoje, primeiro dia da campanha dele, na mão foi 7 vezes no fundo da água. E nós devemos de 70 vezes por dia ou por hora dos pés de Jesus. Porque ele é que nos salva, ele é que nos dá força, ele é que nos dá vida, ele faz nós sorrir. E às vezes chorar também. Mas ele quer ver nós sorrindo. O mundo quer ver nós chorar. Mas ele, Jesus, quer ver nós sorrindo. Então nós temos que agradecer esse Deus. Aonde que nós estivermos e aonde nós passamos. E dizer assim: de madrugada eu estava orando, eu senti que alguém me tocou. Olhei para
corajoso. Então devemos temar, voltar para trás, voltar para o braço de Jesus, porque Ele que nos conduz, Ele que nos dá tudo, aquela água que nós bebemos, aquela água que nós passamos por ela, aquela água que nos lavou, aquela água que nos consagrou, é que nos libertou. Que nós era mudo, nós era cego, hoje nós vivemos e escutamos a palavra de Jesus. Então vamos acreditar que Ele nos segura, Ele nos dá força e fortaleza, e é o nosso paredão, é o nosso escudo da nossa casa, do nosso portão, e aqui é o dentro da minha autoridade, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos entrar na palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e se lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fará, rio da Damasco, melhores do que o rio da água de Israel? Será que eu não poderia me lavar nem ficar limpo? Deu meia volta e foi muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta dissesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora do que pensa disso, lave-se e você ficará limpo. Podeis assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que esta palavra vai ser ministrada agora, que o Espírito Santo de Deus venha estar, Pai, falando em cada coração, trabalhando em cada vida, em cada mente, repreendendo todo mal, todo laço, todas as setas diabólicas que vem atrapalhar a tua palavra agora, Senhor. Ó Jesus, que o teu Espírito Santo de Deus venha fazendo o teu mover na vida de cada um. Amém. Essa passagem de Naamã é uma passagem que todos nós conhecemos. Sabemos que Naamã era um capitão do rei da Síria, um homem com uma patente muito alta, um homem que falava diretamente com o rei. Era um homem que tinha um poder muito grande sobre o exército do rei. Ele comandava o seu exército. Mas se nós podemos observar, com todo o poder, era um homem muito cruel, era um homem que chegava nas cidades e não perdia uma batalha. Ele guerreava e vencia essa batalha. Ele já chegou aí em Israel e lutar. Mas nós podemos observar, com todo o seu poder, Naamã tinha uma lepra escondida. E a lepra naquela época, quem tinha, as pessoas se afastavam delas, porque sabia que era uma doença para a morte. Não tinha cura. E pior de tudo, uma doença contaminosa. Então uma serva que morava na casa de Naamã vira para a sua senhora, que era esposa de Naamã, e fala: se o meu senhor, se referindo a Naamã, se o meu senhor fosse em Israel e conhecesse um profeta lá, ele seria curado. Se nós observarmos, a mensagem já saiu daquela menina, a fé daquela menina para falar com a sua senhora. É uma menina que ela podia muito bem não querer estar perto de Naamã, porque ela foi tirada da sua família, ela foi tirada do
do seu habitat, do seu lar, para poder vir trabalhar na casa de Naamã, porque quando Naamã entrou e guerreou naquela cidade, ele trouxe ela para ele e colocou dentro da sua casa para ser uma serva. Mas aquela garota não tinha uma mágoa naquele coração, ela não deixou mágoa nenhuma sobrevir sobre o coração dela, ao contrário, ela simplesmente virou para a sua serva. Ela via Naamã com toda a sua aparato, aquela roupa especial de guerra, seus escudos, mas ela pôde observar o quê? Que quando ela viu a tristeza de Naamã, ela não pensou duas vezes em falar: minha senhora, se ele fosse em Israel e falasse com um profeta, que lá tem um profeta, ele seria curado. E a sua esposa virou para ele e falou com ele. E o que Naamã fez? Naamã foi até o rei e virou para o rei e falou com o rei que lá em Israel tinha uma pessoa que podia curar ele da sua lepra. O rei imediatamente mandou fazer uma carta de recomendação pelo seu general. E essa carta foi levada para o rei de Israel. A menina falou que em Israel tinha um profeta que poderia curar ele se Naamã conhecesse esse profeta. Ela não falou que tinha um rei em Israel para curar. Ela falou que tinha um profeta. E o que nós podemos observar nessa passagem é que ela falou de todo o seu coração, ela não tinha mágoa. E Naamã virou, foi até o seu rei, o rei fez a carta. E assim pegou Naamã os cavalos, seus cavaleiros, o seu exército, e foi com ele naquela carreata até chegar em Israel. Mas se nós formos observar, Naamã ele em cima do seu cavalo, com a sua armadura, bem vestido, um general de postura. Os seus soldados iriam acompanhando ele de guerra também. Mas Naamã, com toda a sua pose, por baixo da sua roupa, da sua armadura, existia uma lepra. E essa lepra estava o matando. Mas ele foi e chegou perante o rei de Israel. O rei de Israel começou a ler aquela carta. Começou a ler aquela carta que o rei recomendou, que ali estava o melhor capitão da Síria, que o rei aprovava ele, e que o rei de Israel recebesse ele com honras e ajudasse ele. Mas o que o rei de Israel fez? Quando nós não estamos andando na presença de Deus, quando nós não estamos andando na posição que Deus quer, quando chega algo para nós podermos fazer, se nós não estivermos preparados, nós vamos entrar em pânico. Aquele homem entrou para poder pedir ajuda, porque ouviu falar que em Israel tinha um profeta. Se ele conhecesse o profeta de Israel, ele seria curado. Mas ele foi até o rei. Mas por que ele foi até o rei? Porque ele queria manter a pose dele, a postura. Mas se o rei de Israel tivesse verdadeiramente ligado com Deus, o milagre teria acontecido. Ao invés disso, o rei de Israel fez o que? Entrou em pânico. Como é que eu vou ajudar? Por acaso eu sou um Deus para curar esse homem? Por acaso eu sou um Deus? Mas ele era o povo de Israel, o povo que tinha comunhão com Deus. Só que não vivia na comunhão, eles não usavam a comunhão com Deus, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o fundamento, o mandamento, mas não exercia o que eles sabiam, o conhecimento. Então nós podemos observar o quê? Que o rei começa a rasgar suas vestes, rasgar a tua roupa, e se rasgando todinho. Por quê? Entrou em pânico. Como é que eu vou agora ajudar um capitão? Isso vai ser uma afronta. Ele veio aqui, eu não vou poder ajudar, agora ele vai querer vir aqui guerrear. Um dos melhores soldados da Síria, um homem que mandava e desmandava.
E os rumores começaram a correr nas escadas, no palácio. E o profeta Eliseu estava na sua casa. E essa mensagem chegou para ele, que tinha um homem, esse homem estava com uma lepra, e o rei estava desesperado que não tinha como ajudar ele. Mas quando o homem ou a mulher de Deus vive na presença de Deus, não tem nada que ele vai ter medo, não vai ter nada que vai afrontar ele, porque ele ficou sabendo que o homem tinha uma lepra, a lepra não tinha cura. Se Deus não curar, ninguém mais cura. A lepra iria levar à morte. E Eliseu vira e fala para um dos mensageiros que vieram falar com ele: manda ele vir aqui na minha casa, porque ele vai saber que existe profeta em Israel. Como é que está a casa? A casa do rei não estava em ordem, mas tinha um homem que ainda tinha comunhão com Deus, tinha um homem que não tinha se corrompido, tinha um homem que não tinha se desviado do propósito de Deus, da palavra de Deus. Então ele falou: deixa vir para mim, pode deixar vir. E aí vem Naamã com seus cavaleiros, com seus carros. E Naamã com toda a sua doença, a sua lepra, mas ele não queria perder a sua pose. O que Deus faz com isso? Às vezes existe crente na casa do Senhor que está com a lepra, o pecado embaixo da veste, mas está achando que está são e que está bom, porque não querem se purificar, não querem reconhecer o verdadeiro Deus da sua vida. Então acha, porque o seu status, a sua postura está te levando a uma posição muito alta, mas está esquecendo que a lepra mata, o pecado mata, a doença mata. E aí veio acontecendo que quando Naamã parou na frente da casa de Eliseu, e virou e falou assim para o seu soldado: vai lá embaixo na porta dele e fala com ele que Naamã está aqui. Aquela comitiva que nós podemos observar, que o homem de Deus, quando tem a unção, a mulher de Deus, quando tem unção, ele não precisa se aparecer, ele não precisa correr para ter status, ele precisa simplesmente declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Porque quem tem intimidade com Deus não precisa fazer força, porque quando chega algo, você consegue declarar e vai ter que acontecer. E aí Eliseu virou para o seu servo e falou para ele: vai lá, fala para Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E falo mais o que para ele? Só isso. Eu imagino o mensageiro chegando lá, olhando para a cara de Naamã e falando: o meu Senhor mandou falar para você ir para o Rio Jordão e se banhar, mergulhar lá 7 vezes. E ele, só isso. E virou as costas e voltou. Mas Naamã já ficou irado. Sabe por que Naamã ficou irado? Porque Naamã não estava preocupado muito com a cura, não. Ele estava preocupado com a postura dele, a aparência dele. Que se ele tivesse ido se humilhando mesmo, ele ia obedecer aquela mensagem, ele ia sair e ia para o Rio Jordão. Ele começou a questionar: por que tem que ser no Rio Jordão? Tantos rios na Síria, tantos rios bons com águas limpas, cristalinas, e o Rio Jordão com essa água barrenta. Por que eu tenho que me banhar lá? Até para às vezes as pessoas se libertam, ser curada, tem que querer, porque se você não querer, o Espírito Santo de Deus não pode fazer mover na vida de ninguém. É verdade. Porque quando nós não quebrar o nosso eu, nossos estados, o que nós pensamos, mas nós se humilharmos, se jogarmos e lançarmos verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus, ele faz a diferença sobre a tua vida.
porque você está permitindo. E Naamã chegou ali, virou para os seus soldados e falou assim: vamos embora. Esse homem está pensando que ele é o quê? Eu sou um general, eu sou o homem mais querido do rei da Síria, eu tenho posição, eu falo direto com os reis da onde eu for, aonde eu chego, destruo cidade, faço pessoas de refém para mim, e esse homem nem de casa sai para falar comigo, ele está pensando que ele é o quê? E ele saiu revoltado e foi embora e se saiu. Mas a Bíblia diz que um dos seus servos vira para ele e fala com ele: oh meu Senhor, Eliseu só te pediu uma coisa. Se ele te pedir qualquer coisa que ele te pedisse mais complicado, o Senhor ia fazer para ser curado. E porque simplesmente ele falou para você se banhar no rio e você não quis se banhar. Simplesmente era só você se banhar no rio, meu Senhor. Você quer fazer coisas piores se ele pedisse. E Naamã ali parou no meio do caminho e virou para os seus soldados e falou: vamos para o Rio Jordão. O que nós podemos observar, o Rio Jordão era grande, ele cortava as províncias. Eliseu não mandou ele ir num ponto específico do Rio Jordão, não. Ele falou: você vai se banhar no Rio Jordão. A glória de Deus é tão grande, ela é infinita, porque ele só tinha que fazer o quê? Obedecer. A obediência faria ele ser curado. E a Bíblia diz que Naamã chegou lá no rio, tirou suas armaduras, tirou seus escudos, a sua veste de guerra, bem vestido, bem prateado, e chegou lá, colocou no canto, e veio entrando dentro daquela água. Aí ele começou a quebrar o seu orgulho, ali ele começou a quebrar tudo aquilo que não cabia dentro da vida dele. A tua força de guerra ali acabou, porque ele teve que começar a fazer o que o servo do Senhor mandou ele fazer. Um profeta simplesmente falou: se banha no Rio Jordão 7 vezes e tu ficarás limpo. A autoridade de Deus sobre a nossa vida, quando nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos, nós se consagramos, não há demônio que vença os servos do Senhor, não há entidade maligna que possa contra a nossa vida, porque quanto maior for o inferno, maior será o poder do nosso Deus sobre a nossa vida. Não há doença, então se não há doença que nosso Deus não cura, o inferno na frente de Deus não é nada, porque o poder e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, Ele limpou a nossa vida com o sangue precioso dele, que foi derramado na cruz por mim e por você. Então não existe pecado que possa nos condenar pelo nosso passado, por mais que nós feito, porque quando existiu Jesus, que Ele derramou o teu sangue na cruz, Ele falou: Pai, está consumado, está feito aquilo que o Senhor declarou na minha vida, o propósito foi cumprido, e eu paguei a vida por mim e por vocês. E ali Naamã começa a mergulhar, deu o primeiro mergulho naquela água, e olhou para a sua lepra, e as lepras não saíram. E os seus soldados tudo em volta, porque é um general, era um homem de guerra, não podia ficar desprotegido. Mas os seus soldados estavam ali na posição vigiando, para que nenhum inimigo viesse o atacar. Porque o homem, quando anda na sujeira, ele anda com podridão no seu corpo, ele tem medo de tudo, porque ele se achava poderoso. Por quê? Porque era um general, mas o seu pecado fedia a sua carne. Mas ele estava ali. Se me pedisse a coisa mais difícil eu iria fazer, por que eu não vou mergulhar? E mergulhou o primeiro mergulho, e seus soldados olhando, e ele se levantou, nada. Desceu o segundo mergulho, desceu o terceiro mergulho.
A Bíblia diz que nós devemos perdoar nosso irmão 70 vezes 7. A Bíblia diz que cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Deus não está te perguntando quantas vezes você caiu, quantas vezes você tropeçou, mas Ele quer saber a sua disposição de se levantar diante da presença dEle, porque Ele é o único que liberta, Ele é o único que salva, Ele é o único que protege. E ali Naamã desceu de novo a terceira vez, e a água, e se olhava, um homem que não tinha conhecimento com Deus, um homem que não tinha a presença de Deus na sua vida, porque era um homem da Síria, era um homem treinado para a guerra, era um homem que não tinha amor a ninguém, ele recebia a ordem do rei, o que ele recebia, ele executava. E a Bíblia diz que o quarto mergulho veio, o quinto mergulho veio, teve que cair a soberba, teve que cair a disciplina, teve que cair a autoridade, e cada mergulho foi limpando ele de algo que ele pensava que ele era, mas ele não era. Mas no sétimo mergulho, a fé dele teve que ser restaurada ali, porque quando ele desceu no sétimo mergulho, aquele mergulho, quando ele se levantou, já não tinha mais lepra nenhuma, e ali aquele homem passou a ter fé no Deus de Israel. Aquele homem ali ficou um homem agradecido, e aí ele viu que existia profeta em Israel, porque quando Eliseu falou, avisa ele para ir para o Rio Jordão, Eliseu não precisou se parecer perante ele, mas simplesmente uma palavra que foi declarada sobre a vida dele. Às vezes as pessoas pensam que dentro da casa do Senhor, os irmãos oram, os irmãos buscam, os irmãos jejuam, vai conseguir fazer algo na vida de cada um? Não vai, porque depende da sua disposição, da obediência que você ouve a voz de Deus e faz. Porque Naamã, para ser mudado, ele não conhecia o Deus de Israel, ele foi nascido em outra cidade, ele foi treinado em campos de batalha, e ali ele passou a conhecer o que era o profeta. O profeta não precisou se apresentar perante ele. Então a Bíblia diz o quê? Que em nome de Jesus, o que nós declaramos na nossa vida vai ter que acontecer, o que nós declaramos na vida de outra pessoa vai ter que acontecer. Mas tem coisas que depende de cada um de si para acontecer, porque a bênção é lançada, as palavras são lançadas, porque receber vitória é muito bom. Se alguém chegar agora e falar assim, tá aqui irmão, a chave de um carro para você do ano, ele vai pular, vai glorificar e vai dar glória a Deus e aleluia. Mas se alguém chegar para ele no outro dia e falar assim, irmão, Deus está mandando você dar esse carro para aquele mendigo ali, aí eu quero ver se o coração dele vai pular, vai glorificar. Por quê? E você fazer algo que você não conhecia, você não sabia que era Eliseu, você não sabia que era Deus de Israel, você sabia ir para a guerra e guerrear as lutas, as provas. E aí o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar, e Naamã saiu e viu que não tinha lepra, e seus soldados tiveram que ver o que é o poder de Deus sobre a vida de um profeta. Mas a maior fé que foi usada ali foi a fé daquela menina, porque Naamã, para chegar àquilo ali, ele precisou ter que ouvir o que a menina falou para a sua senhora. Ô minha senhora, se o meu Senhor fosse em Israel e conhecesse um profeta que tem lá, ele seria curado. A cura foi decretada através da menina, e o que fez a cura acontecer na vida de Naamã foi a obediência de Naamã ir até a cidade. Mas quando chegou na cidade, ele deu de cara com o rei que não podia fazer nada por ele. Aquele rei não tinha como ajudar ele em nada. E ali ele viu que aquele rei não tinha como ajudar. Mas o profeta ouviu e falou, manda esse homem vir aqui. E o profeta chama esse homem, e nem o profeta aparece na frente desse homem. O que esse homem com a lepra vai pensar? O rei não pode me ajudar. A menina fala que se eu conhecesse um profeta aqui, eu seria curado. E ainda manda me banhar nesse rio sujo.
A obediência, ela é a chave de mexer a mão de Deus. A obediência, porque quando você obedece, você não tem como errar. Se você obedecer, não tem como dar tudo errado na tua vida, as coisas vão ter que dar certo. Porque quando você obedece a palavra de Deus, ela é uma palavra viva e poderosa. E quando você não obedece a palavra de Deus, tudo na tua vida tem que dar errado, porque não é a presença de Deus que vai estar sobre a tua vida e nem sobre a tua casa. E ali, Naamã, feliz da vida, pegou seu soldado e parou lá na frente da casa do profeta e mandou falar para o profeta: olha só, eu estou com esse carro aqui de boi cheio de riqueza, ouro, prata, linho, tem tudo aqui, eu quero dar para você. O profeta virou e falou o quê? Não quero nada, não quero nada. Porque se a bênção de Deus acontece na tua vida através de uma oração, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você chega num lugar e bota a mão no paralítico, esse paralítico é curado, é para a honra e glória de Jesus Cristo. Simplesmente nós somos um canal de instrumento na mão de Deus, mas para isso nós temos que colocar a nossa vida no altar, para que o milagre de Deus possa acontecer na vida de outros. Nós só somos um instrumento de Deus. Nós somos carne e pecador, igual qualquer um dos nossos irmãos, mesmo quem está no mundo. Nós não estamos para julgar ninguém, mas sim para abraçar, dar a mão e ajudar. Porque se nós somos profetas da mão do Senhor, nós não temos que medir esforço para ajudar as almas de Cristo que estão precisando. E ali, Naamã queria dar aquele presente porque uma cura aconteceu. E o profeta falou: não, eu não quero. E Naamã foi embora feliz da vida. Qualquer um que desse uma ordem para ir lá na casa de Naamã invadir, ele era o primeiro a contestar, porque ele nunca ia deixar que isso acontecer, porque ele viu que tinha profeta em Israel. Existe profeta que Deus usa ainda, existe profeta que Deus trabalha na vida verdadeiramente, mas hoje as igrejas querem ter profeta de qualquer jeito, vão para a igreja de qualquer jeito, não buscam o Senhor, não jejuam, não consagram a sua vida, porque acha muito cansativo subir monte, se dedicar, tirar tempo para adorar a Deus, mas acha que mover do Espírito Santo de Deus, ele move só porque eu aceitei. Não, não é assim que funciona. Que para o Espírito Santo movimentar alguém, ele precisa encontrar aquela casa em santidade com a presença de Deus, porque se não tiver em santidade com a presença de Deus, não tem como haver avivamento. Porque a presença do Espírito Santo de Deus, ele é uma coisa sensível, é uma glória que não tem explicação, é uma coisa que pega você assim, te levanta, te flutua, te deixa maravilhadamente. É algo que não tem como ser explicado aqui na terra para vocês. Só sabe quem sente a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um. E quando a presença do Espírito Santo de Deus está na vida de qualquer um, demônio não consegue ficar perto, porque o fogo, a glória, a unção, a luz, está tudo reinando ao mesmo tempo que a presença de Deus está naquele lugar. E ali nós podemos observar que Naamã vai embora feliz da vida, com a vitória que ele ganhou, uma guerra que ele lutava e não conseguia ganhar, mas através de Deus ele ganhou essa vitória. E ele foi, eu imagino ele chegando perante o rei falando: lá em Israel existe profeta que fala com Deus, e esse Deus cura. Oh meu rei, eu tive que só mergulhar 7 vezes. Eu imagino a cara daquele rei da Síria, porque quando eu vi falar que existia profeta em Israel, mas o seu servo de Eliseu foi correndo até o meio do caminho, veio correndo até o meio do caminho e virou para Naamã e falou: Naamã, aqueles presentes que você tem
que não é meu, mas pode ser meu. Aqueles pratos de lentilha que não me pertencem, mas eu quero pegar. Aquilo que eu não preciso, mas eu quero botar a mão. E Naamã veio e falou: o que você quer? O meu Senhor mudou de ideia. Ele não tem problema. Toma aqui o carro cheio de presente, é seu. Eu quero saber disso aqui, eu tenho mais em casa. Eu quero saber que eu estou curado. Isso aqui para mim não tem valor, pode levar. Aí Joabe pega aqueles presentes, foi escondido, malocou na casa dele, me deitei. Eliseu não quis, mas eu quero. Eliseu não quis, mas eu quero. E colocou ele ali, guardou na sua casa. E quando chegou diante de Eliseu, Eliseu perguntou: você estava onde? Você estava fazendo o quê? Não, eu só fui dar uma voltinha ali. O mesmo Espírito que mandou eu falar com você, para você ir lá falar com Naamã, mergulhar, que ele seria limpo, é o mesmo Espírito que falou que a maldição de Naamã vai estar sobre a tua vida. E ele ali ficou cheio de lepra. Por quê? Porque ele, um homem que andava junto com Eliseu, conhecia a vida de um profeta, sabia o que era ter comunhão com Deus, mas quis pegar num prato de lentilha que não pertencia a você. E aí você meteu a mão no que não era para você colocar. E a Bíblia diz que esse homem ficou leproso, teve que se afastar de perto de Eliseu, e ali ele foi morrer com toda aquela sua riqueza, que não comprou nada para a sua alma. O que a Bíblia diz sobre isso? As bênçãos do Senhor, o dom de Deus é para cada um de vocês. Não tenha inveja no dom do irmão, nem do irmão do outro, mas busca a Deus, que Ele vai te capacitando. Não importa se aquele irmão tem 30 dons, Deus usa ele de uma tal maneira. Não queira ser igual a ele, queira ser servo de Deus vivo, conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque Deus deu um chamado para cada um. Mas vai ter gente que vai ter muito chamado, porque o Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida conforme ele quer e não é a nossa vontade. Tem gente que tem dom na palavra, tem gente que tem dom para louvar, tem gente que tem dom para orar, mas cada dom é dado por Deus. Quanto mais você buscar, mais Deus vai te capacitar para você fazer a obra dele. Quanto mais você se lançar na obra do Senhor, mais Deus vai estar contigo, te ajudando. Porque não tem um patrão que contrata um funcionário, e se esse funcionário está se dedicando na obra dele, no que for, no serviço, está ajudando o patrão a crescer, com certeza esse funcionário vai ser um protegido. Por quê? Porque é um funcionário nota 10. Mas se é um funcionário que não trabalha direito, não faz nada direito, o que acontece? O patrão não quer ter ele perto. Assim é o Espírito Santo de Deus. Se você faz a vontade de Deus, faz a vontade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ele vai estar com você, te guardando, te protegendo, te ajudando cada dia sobre a tua vida. Esse mergulho de Naamã, ele teve que quebrar todo o seu eu, tudo que ele achava que era impossível. Nada é impossível. Jesus chegou diante do tanque de Betesda e virou para o paralítico e falou: o que tu queres? É porque quando a água se move eu não consigo descer. Você quer ficar salvo? Quero. Então levanta, pega a sua cama e vai embora. Bastou uma palavra de Jesus. O milagre de Deus foi feito na vida daquele paralítico. O que nós observamos, não existe dificuldade para quem está no Senhor Jesus Cristo. Como é que você consegue adquirir o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Se corrigindo do seu mau caminho, se colocando na presença do Senhor e fazendo a vontade de
Deus dentro da obediência. Vou pedir à igreja para se pôr de pé. A irmã Leninha vai levantar esses copos com água aí na bandeja. Amém? A missionária Leninha. A irmã Rose vai estar orando, apresentando essa água ao Senhor. Não, deixa a Leninha segurar. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Senhor Jesus, aqui está essas águas. Pai, tu sabes, Senhor amado, aqui é uma simples água, mas agora nós apresentamos a Ti. Que tu desça nessa água teu sangue, Jesus. E tudo aquilo, Senhor amado, que não é teu, Senhor. Tudo aquilo que não é teu, Senhor. Cura, libertação, que hoje milagres aconteçam aqui neste lugar. Que pessoas entrem por aqui, por esta porta, contando o teu milagre, Senhor Jesus. Contando o teu milagre, porque eu creio, Senhor, que o mesmo Deus que curou na mão é o mesmo que está aqui neste lugar. Eu apresento essa água para Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Pode ser. Meu Jesus. Senhor, onde
te autorizar, Pai. Entrar na minha vida. Entra na minha casa. Quebra toda palavra de maldição. Tudo que foi lançado sobre a minha vida. Tudo que foi mandado para a minha vida. Pai, perdoa meus pecados. Que essa água venha me lavar por dentro. De dentro para fora. Espírito Santo de Deus, me reveste com a armadura nova. Coloca um manto novo sobre a minha vida. E eu autorizo o Espírito Santo de Deus. Fica na minha vida. Não se afaste de mim. E tudo que é pecado, tudo que é obra de Satanás, seja jogada por terra. Em nome de Jesus. Porque a minha vida pertence ao Senhor. Pertence ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Todo o mal que estiver sobre a minha vida seja lançado por terra agora em nome de Jesus. Podeis beber. Aleluia. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero servir. Alguém que bebeu água, sentiu algum mal-estar, alguma dor no estômago, alguma coisa? Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Irmão Eduardo, vem aqui na frente. Irmão Augusto, bota a mão vestida na mão daqui e olha para o Eduardo. Eduardo, deixa eu ver o que é melhor para ela. Eu quero descer. Todo mundo vai saindo agora. Toda seta satânica vai ser jogada por terra em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai se envolvendo nessa casa. Oh Senhor Jesus, que a libertação, como na
neste lugar, Espírito Santo de Deus. Você é bem-vindo aqui, essa casa é tua, esse povo é teu, Pai. Esta igreja faz o que o Senhor quer, Espírito Santo de Deus, e não o que nós queremos, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nos cobre com teu sangue, nos leva para o nosso lar, vem jogando por terra todas as barreiras, todos os laços de Satanás. Ó Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue, Pai, nos proteja, nos dê um dia amanhã abençoado, uma noite abençoada. Esteja conosco, Pai. Venhamos abençoar esse dia, primeiro dia da campanha. Semana que vem tem o segundo dia, Pai. Que as almas venham a ser libertas, Senhor, meu Deus. Como Naamã foi liberto, Pai, daquelas lepras. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda o Eduardo, Pai. Não deixe ele olhar nem para um lado nem para o outro, mas somente para Ti, Espírito Santo de Deus. Você sabe o propósito que o Senhor tem no coração desse jovem. Ó Pai, para que ele seja, Pai, curado de tudo aquilo que ele precisa, Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda ele. Segura na mão dele, não deixe ele olhar nem para um lado nem para o outro, mas somente para Ti, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus e toda a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Está encerrado.